eu quero direcionar aqui o nosso papo para Venezuela, né? Venezuela, da primeira participação que você teve aqui, Júlio, nós conversamos demais, porque estava naquele período ali do Maduro falando sobre a questão da Guiana e vai passar pelo Brasil, e você deu uma explanada ali excelente para gente sobre esse tema. O mundo as coisas vão evoluindo, né? Bom, Maduro já está reeleito, reempossado, né? Não só reeleito, mas reempossado. Terceiro mandato dele. O chavismo continua forte. Mas, de acordo com a oposição, estava muito fragilizado, mas não parece, né? Não está aparecendo, não. Realmente, assim, a cooptação de forças internas na Venezuela pelo regime é muito forte. E você fazer uma sublevação contra um regime desse tipo vai pressupor que você vai ter que criar realmente uma força armada contrária. O que eu estou querendo dizer é uma milícia, né? Uma espécie de grupo armado contrário a você, que seja suprido de forma constante por fora. Onde a gente viu isso? Na Síria. A gente viu isso na Síria. O regime do Assad vinha do pai dele, que então a gente pode somar 50 anos, meio século de cooptação. Meio século de cooptação das Forças Armadas, de todo o Estado. Como é que você derruba um cara desse? Não é da noite pro dia, tanto que, né, foi o que a gente viu lá na Síria, demorou bastante, mas também você vai precisar de fomentar os grupos contrários ao regime de forma constante. Esses caras vão precisar de comida, roupa, armamento, remédio. E quem é que vai fazer isso na América do Sul? A única possibilidade é você transformar ali, vamos dizer, a Colômbia numa fonte de abastecimento. Cara, a Colômbia foi um dos 2 países, se não me falha a memória, um dos 2 países que confirmou o envio do chefe de Estado para posse. Né? Confirmou o envio do chefe de Estado para posse em Caracas. Então, não sei como é que anda o humor da Colômbia, do governo, do povo colombiano, para poder armar a guerrilha venezuelana, né? Então, foi o que a gente viu na Síria, né? Foi todo um conjunto de fatores externos que favoreceu a queda, né, do regime de maneira interna. Todos os aliados dele fragilizados, ou seja, Rússia, Irã, quem mais que a gente pode colocar aí? Todos esses caras maiores estavam fragilizados. Líbano, desculpa. Rússia, Irã, Líbano, todos fragilizados, no caso da Rússia pela guerra na Ucrânia, no caso do Líbano e do Irã por conta de Israel, né? Então o Assad ficou sozinho. Por conta do Assad ficar sozinho, foi feito o push final que derrubou ele. E é muito curioso a gente observar esses últimos momentos dos governos totalitários, como que eles se desfazem. Como que eles se desfazem realmente como uma areinha, no fim das contas, sabe? Ele pode demorar no começo a se desfazer, mas no momento final ele... Na Síria foram 11 dias, não foi isso? Não foi tipo 11 dias. É meio como se fosse um comprimido desses de efervescente, Isso. né? Você vê ele lá no fundo, ele... Aí depois no finalzinho ele some, né? Como se fosse isso. A gente observou isso em 89 na Romênia, né? A queda do Ceausescu, que até metade do dia era algo inimaginável. À noite o cara estava preso, no dia seguinte estava morto. Por quê? Porque aquele comício lá em Bucareste, na frente da televisão, que o povo era pago para poder ficar levantando o cartazinho dele. De repente, um cara grita no meio, o agitador de galera, tipo, manda ele tomar o cu, entendeu? Tomar o cu. Aí
O outro escutou e falou, então vai tomar também. E aí todo mundo começou... Eu posso também, né? Aí todo mundo começou a barulhar contra ele. Naquela agitação de galera, o povo começou a sair do controle. E a televisão filmando aquilo, isso que é importante. A televisão filmando aquilo tudo, transmitindo pro resto do país. E o resto do país tá assim, ué, se os caras lá estão mandando ele... Quer dizer, eu vou fazer também. Sim. E aí o que aconteceu? Ele fugiu do palácio, fugiu no helicóptero e tal. O chefe da segurança da capital, que era um dos principais assessores dele, o general Stanculesco, um dos principais assessores dele lá em Bucareste, viu aquilo e recebeu a ordem do Serviço de Segurança, Securitate, recebeu a ordem de mover o contingente militar de Bucareste para poder sufocar o pessoal na praça. O que o Stanculesco fez? Tá bom, pode deixar. Cruzou os braços. Quando o comandante militar de Bucareste cruza os braços e fala assim, não vou fazer nada. Acabou pro cara, o cara foge de lá e depois ele é capturado. No dia seguinte, o próprio Stanculesco estava como júri no tribunal que condenou ele à morte. Foi fuzilado no dia seguinte. A mesma coisa aconteceu na Síria. Por que o caminho para Damasco estava aberto e ninguém opôs-se à aproximação dos rebeldes a Damasco, contra Damasco? Porque esse tipo de abordagem é feita contra a liderança, né? E isso é sempre uma abordagem psicológica. Fala com o general o seguinte, que se ele tiver com a gente, tá tudo certo para ele, mas se ele continuar contra a gente, depois que o Assad cair, ele vai ser pendurado na arma. E se esse general, se esse cara que comanda aquilo ali, percebe que isso é um cenário real para ele, né? Ou seja, realmente nós estamos sozinhos aqui, sem aliados, sem nada, ele fica na dele, preserva a cabecinha e o pescoço dele e deixa acontecer. Sempre acontece dessa forma. Né? Sempre acontece dessa forma. Foi assim na queda do Muro de Berlim, né? Os caras que cuidavam lá da segurança do muro, né? Chefe de segurança do muro falou assim, né? Suprime aí a multidão. Ele falou, não vou suprimir a multidão. Aí deu o que deu. É sempre dessa forma. E para acontecer na Venezuela, vai ter que ser dessa forma. Na Venezuela existe a tal da Quadrilha de los Soles, né? Quadrilha dos Sóis, que sóis são as insígnias de general. As estrelas. Uhum. Né? Então, esses generais são todos cooptados pelo Maduro. Forças Armadas lá são totalmente cooptadas pelo Maduro. Então, para você ameaçar o Maduro, você vai ter que primeiro minar as Forças Armadas, que são os caras que defendem ele. Dessa maneira, você tem que criar um cenário no qual esses generais se sintam ameaçados pessoalmente. Sabe? Não é minha figura de comandante militar, não. É minha figura humana. Porque esse regime vai cair e quem vai ser pendurado sou eu. A questão é que a América do Sul não tem muita tradição de ficar pendurando ninguém, não, né? Não tem. Os grandes ditadores, vamos dizer assim, todos morreram de velhice. Né? Morreram de velhice. Alfredo Strauss, né, morreu no Brasil. Augusto Pinochet morreu lá no Chile mesmo, eu creio. Né? Na Argentina, lá, o Videla e o Galtieri morreram de velhice também. Então não existe muito disso aqui no Brasil, de sair, né, pendurando ninguém, matando amigo do Estado. Então é meio difícil de um exemplo pregresso servir de argumento contra esses caras. No Oriente Médio, não, isso acontece o tempo inteiro, sabe? No outro país aqui, semana passada aconteceu. Então o cara fica com medo pela vida dele. Aqui, é por isso que eu quando vi esses noticiários, essa oposição venezuelana dizendo que é a força do povo, sei não. Tanto que a mulher aqui um dia, aquela Machado lá, né? Ana Maria, não sei o que é Machado. É Machado. Marina Corina Machado. É, Machado, essa. Num dia tava lá dando entrevista pra BBC escondida
né? No outro Vamos dia, mover o povo, o Gonzalez vai voltar. No dia seguinte apareceu. Na hora que ela apareceu, o Maduro enviou meia dúzia de leão de chácara em moto lá, pegaram ela, sequestraram todo mundo, acabou. Pra casa. Curtir. e depois liberou. Mas já tomou posse. Não, e depois liberou ela antes até da posse. Acho que o recado já foi dado, Já né? foi dado ali, né? É. Agora, quando a gente pensa aqui em Venezuela, é, tem toda uma geração, né? Será que é porque essa geração de militares venezuelanos está bem informada desde a época lá do Chaves e não teve uma infiltração ainda na força, não teve uma mudança de geração? Esse peso do Maduro ainda vai durar muito porque, primeiro, ele restringe essas forças contrárias, né? Não surge forças contrárias. Quando tu citou Colômbia, o governo colombiano hoje é governo de esquerda, né? Vem da Farc, né? E aí você tem toda uma geração de generais, todo o controle dos generais que foi iniciado lá com o Hugo Chávez. Então, essa geração toda que está no poder, eles estão fechados há anos e anos e anos e anos com o chavismo. Então, se não tem uma ameaça de arma, não tem mentes filtradas de forma diferente, parece que ele vai continuar por um bom tempo. Parece que vai continuar por um bom tempo. Eu diria que vai continuar por um bom tempo se essa apatia vinda de Washington continuar, né? Essa apatia vinda de Washington continuar. Se eles não acharem que vale a pena realmente intervir de forma direta, vai continuar. Eu acredito que a única forma do Maduro sair dali é com intervenção externa. Intervenção externa significa Estados Unidos. Ninguém imagina que a Europa vai vir ali intervir. Não. Mas diretamente não, né? Eu acho que diretamente. Diretamente? Diretamente. Ou naquele trabalho de anos e anos infiltrando e destruindo por dentro. Tá. É porque diretamente eu incluo o financiamento da guerrilha lá. Isso é direto também. Financiamento da guerrilha. Indireto seria o quê? Trabalho psicológico, trabalho... Não. Eu incluo o financiamento de guerrilha, mas eu ainda acho que seria muito custoso, sabe? Seria seria um trabalho de muitos anos. Isso, demorado. Fazer isso aí, e vai envolver, necessariamente vai envolver Colômbia, que você vai ter que cooptar, né, também. Você vai ter que cooptar a Colômbia, o governo colombiano, para que isso aconteça. A gente fala Colômbia porque existem o quê? 3 fronteiras na Venezuela, né? Colômbia, Brasil e Guiana. Só que Brasil e Guiana é selva. Literalmente selva. A única fronteira, assim, de campo aberto, terrestre, de campo aberto, é a fronteira colombiana. Então, por questão logística, é muito difícil de você fazer isso por outra via que não seja a Colômbia. Né? Precisaria fazer o trabalho primeiro na Colômbia. Porque a Colômbia de hoje não é Colômbia dos anos de influência dos Estados Unidos. Isso. Não é. Não é mais. Então aí é um trabalho bem maior, né? E é o seguinte, o Maduro tem as garantias do Putin, ou tinha, né, as garantias do Putin, quem é que sabe? Qual que é a influência disso hoje, no cenário atual, né? Com o Putin realmente bem ocupado lá na Ucrânia. Mas construir o caso todo. Não é novidade a América do Sul ser alvo de intervenção norte-americana. Isso vem desde o Big Stick do próprio Theodore Roosevelt, né? O Big Stick, que é assim, aqui nesse hemisfério vai acontecer o que a gente quiser, seja pela palavra ou pelo porrete. O Big Stick só é substituído pela política de boa vizinhança com o Roosevelt, o segundo Roosevelt, Franklin Roosevelt, na Segunda Guerra, e vem essa política de boa vizinhança durante toda a Guerra Fria, né? Aí sai as invasões de Granada e a operação de invasão do Canadá, Panamá em 89. São os passos fora dessa doutrina de boa vizinhança. Mas, como já tem tanto tempo, quem é que sabe o que pode acontecer agora, né, com o Trump? Se o uso de força militar seria mal vista
contra Panamá? Sim. Seria mal vista contra a Groenlândia? Sim. Seria mal vista contra o Canadá? Extremamente. Mas Contra a seria mal Venezuela. vista contra a Venezuela? Entende? Até porque tá ficando. Desculpa o trocadilho, tá ficando mais maduro, né? É. Porque na época do Guaidó, Uhum. já teve toda uma temperatura dos Estados Unidos, não reconhecendo o governo. É. E agora tem Reconhece... recompensa agora, né? Recompensa da cabeça do Maduro. 25 milhões, eu acho. Isso, aumentaram. É. 25 milhões de dólares. 5 milhões de dólares. Então tem recompensa agora. Então, assim, tá mais madura essa tensão contra a Venezuela, né? Essa necessidade de agir contra a Venezuela. Agora, em contraponto a isso, tem que a influência de Rússia e China tem aumentado ao longo desses anos. Tem aumentado ao longo desses anos. E até 2022 estava bem consolidada, né? O soft power da Rússia, vamos dizer assim, que não é tão soft, mas o soft power da Rússia vinha sendo muito bem aplicado, cara. Vinha. Tinham vencido diversas batalhas em solo na Síria. O grupo Wagner estava atuando de forma muito forte na África, né? Tinha conseguido a base no Mediterrâneo, na Síria, que queria, né? Há décadas sempre quis uma base no Mediterrâneo, conseguiu. Então, estava um cenário muito bom para a Rússia, né? Inclusive, vinham fazendo exercícios na Venezuela, né? Vinham fazendo exercícios navais, tinha tanto navio quanto avião russo muito vindo na Venezuela. Só que essa situação mudou depois da guerra, né? A Rússia foi pesadamente sancionada, o deslocamento russo ficou muito mais complexo agora para sair de Kronstadt lá em São Petersburgo, ficou extremamente burocrático, porque, como eu falei, Finlândia e Suécia entraram para a OTAN, né? Então é radar por todo lado, então todos os movimentos são detectados, são seguidos. Não tem nada que a Rússia faça mais no Báltico que não seja extremamente 100% monitorado. Isso aí, fora o problema do próprio financiamento, né, desses países como a Venezuela, porque o caixa da Rússia está indo em direção à guerra, está comprometido com a guerra. E tem o impacto da guerra na indústria de defesa da Rússia, a indústria de exportação da Rússia, tá? O que eu quero dizer? Que a conversão russa da indústria de defesa está indo tudo para o consumo interno. E esse Estado cliente, tipo a Venezuela. Ou seja, se a Venezuela hoje precisar de usar aqueles aviões, aqueles tanques, aqueles fuzis, aqueles caminhões, o que seja, tem reposição? Vai ter reposição? Será possível ter reposição? Então, isso fragiliza a posição do governo lá, fragiliza. Com certeza. São fatos, sim, que podem parecer bem afastados, mas na verdade eles têm reflexo um no outro. E aí é o Trump, sei lá, se fosse o caso, seria o Trump construir a narrativa de que o cara é um déspota, é um pária, né? Uma ameaça regional. Enfim, quem é que sabe? Você viu ele falando do batalhão do Exército Brasileiro que ia libertar Porto Rico? Batalhão Abreu de Lima? Batalhão Abreu de Lima, não sei. Ele falou nesses termos que os soldados brasileiros vão nos ajudar a libertar Porto Rico do domínio norte-americano. Foi num discurso aí, não sei se foi ontem, anteontem, não sei, mas eu vi. E ele nomeou a unidade, né? Abreu de Lima, é isso? Não sei se é esse nome. Mas é Abreu, alguma coisa Abreu. E o governo brasileiro aí nessa relação? Pois é, o Lula não foi, né? Na posse. E o Lula não deixou ele entrar no BRICS. Né? Não deixou o Maduro entrar no BRICS. Tanto que deu aquela tensãozinha ali de uns meses atrás, né? O desconforto. Bloqueou muito porque, assim, o resultado das eleições foi muito questionado. Até hoje está sendo.
E as tais das atas, né, de eleição não foram apresentadas, enfim, tem todo esse problema que o Brasil pediu para ter, não teve. Aí o Lula não foi, né? O Lula não foi para a sessão de posse lá, para a cerimônia de posse, por também ter tomado essa decisão, o governo brasileiro ter tomado essa decisão de sancionar a Venezuela quanto às dúvidas no resultado das eleições, cara. Então foi, né, foi um distanciamento que a gente não esperava. Eu, pessoalmente, não esperava que houvesse esse distanciamento, mas estou vendo acontecer, né? Então, estou surpreso com isso aí. Mas esse distanciamento, ele intensificou justamente com essa questão do Blitz, né? Inclusive o Maduro fez falas duras diretas, Contra... rolou aqueles memes lá e tal, sim. postagens com bandeira do Brasil, inclusive com o fundo da... Polícia Nacional Bolivariana. Isso. Então, assim, quando você coloca a relação do início do governo Lula, com Maduro vindo ao Brasil, para esse episódio pós-eleição, né? E esse episódio do Blitz, realmente não tinha ambiente para o Lula ir na posse, né?